Começando mais um Tempo de Cuidar aqui na Rádio Cidade, com a doutora Ana Carolina Tavares, endocrinologista e diretora médica da Body Prime Juiz de Fora. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada. A gente começa mais um Tempo de Cuidar, lembrando que o programa aborda a saúde feminina, o bem-estar e principais procedimentos estéticos. Hoje o nosso assunto é climatério e menopausa. Doutora, para a gente começar realmente o programa, explica a diferença. Climatério é a mesma coisa que menopausa? Não, Ana, não são a mesma coisa. O climatério, o que é a definição de climatério? É o período que vai da fase reprodutiva da mulher até a fase que não é mais reprodutiva. Então, a menopausa, ela vai ser um marco dentro do climatério. Qual que é a definição de menopausa? Por exemplo, eu explico mais ou menos assim, vamos colocar, hoje é dia 30. Dia 30 foi a última menstruação da mulher. Se ela ficou um ano, dia 30 do ano que vem, e ela ficou um ano sem menstruar, a gente tem uma menopausa. Menopausa é quando a gente tem uma amenorreia, que é uma ausência de menstruação de um ano. Então, a paciente ficou um ano sem menstruar, a data da última menstruação é a data da menopausa dela. Entendi. Então, o climatério é o período que abrange. Geralmente o climatério ele dura 10 anos. Até 10 anos. Ele pode durar 5, ele pode durar 8, mas até 10 anos é normal o climatério durar. Que é esse período que começa os sintomas até a mulher, de fato, parar de menstruar. Entendi. Quais são os sintomas mais comuns dessa fase, doutora? Então, Ana, os sintomas mais comuns são fogachos, né, que são aqueles calorões que as mulheres sentem, irritabilidade, alteração do sono, ressecamento vaginal, queda da libido, né, que é o desejo sexual. Então, são os principais, assim, que as mulheres mais reclamam. E o mais interessante, assim, que eu gosto sempre de frisar, é que esses sintomas, geralmente, eles começam por volta de 37, 40 anos, porque a gente foca muito no estrogênio, que a gente fala muito estrogênio, reposição hormonal, mas, na verdade, o primeiro hormônio a cair é a progesterona. E a gente tem que lembrar que os hormônios, eles não estão associados apenas à parte hormonal. Eles controlam neurotransmissores. Por exemplo, a progesterona está altamente ligada ao GABA, que é um neurotransmissor presente. E o GABA, eu falo com os pacientes, falo em consulta, gente, é o nosso Rivotril natural. Ele vai modular o meu sono e ele vai modular a minha irritação. Então, por volta de 37, 40 anos, muitas vezes as mulheres se queixam que o sono está muito ruim, que não está funcionando direito, que não consegue dormir com a mesma qualidade. E assim, nossa, antes alguém deixava uma toalha em cima da cama, eu ia lá e estendia. Agora vira um rendezvous dentro de casa e eu fico super irritada e tudo me tira do sério e eu estou muito cansada, eu estou muito irritada. Isso é deficiência de progesterona. Então, essas mulheres, elas já começam a sofrer no que a gente chama de climatério. E muitas vezes elas não são acolhidas, elas não são ouvidas. Aí, às vezes, muitas vezes o profissional pede o exame e fala assim, não, você está ótima, você está uma menina, seu exame está lindo. Só que, na verdade, não está ótimo, porque ali está faltando progesterona. E, às vezes, a progesterona sendo prescrita, quando a gente vê que tem deficiência, porque, na verdade, o problema não é tanto a progesterona que caiu, mas porque o estradiol continua muito alto, né? Então, a gente vem de uma dominância estrogênica muito alta. O estradiol continua no valor normal e a progesterona está lá no pé. Então, essa dominância estrogênica que vem acarretando todos esses problemas. Às vezes, uma retenção muito grande e todos esses problemas, a insônia, a irritabilidade, que são bem marcantes, assim. Quando a mulher, então, chega mais ou menos nessa faixa etária de 37, 40 anos, percebe que está tendo essas diferenças de humor, enfim, ela pode realmente, então, procurar, doutor, o ginecologista, para procurar a causa disso dali, Sem fazer dúvida. um acompanhamento? Sem dúvida, ela pode, deve, ou procurar algum profissional, tanto o gineco quanto o endócrino, todo mundo faz essa Perfeito. parte da reposição hormonal. E, assim, é bem válido procurar alguém que entenda e que faça e que te acolha também, né? Nos seus sintomas, porque muitas vezes os profissionais não acolhem as pacientes, e aí ficam os pacientes jogados por aí com sintomatologia e sem um acolhimento adequado.
a reposição hormonal seria uma forma de amenizar, então, esses sintomas. Existem outras formas, doutora? Sim, a gente tem os nutracêuticos, né, que auxiliam bastante. A gente tem os nutracêuticos GABAérgicos, eu gosto muito da L-teanina, do Fenibut. Tem alguns nutracêuticos que a gente usa. A própria melatonina auxilia bastante nesse período. Mas muitas vezes a progesterona é assim, ela entra como uma luva e auxilia muito a paciente nesse processo. A reposição hormonal, assim, especificamente falando sobre ela, né? Toda mulher pode fazer? Tem alguma indicação específica? Então, na verdade, pela sociedade, pela Febrasgo, né, que é a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a indicação principal são as mulheres que têm sintomas. Mas a gente sabe que a gente consegue prevenir osteoporose, a gente sabe que a gente consegue reduzir o risco cardiovascular. O número de infartos é muito maior nos homens até a gente ter a idade de menopausa. Então, depois da menopausa, com a queda do estrogênio, que é um protetor cardíaco, né? O estrogênio ele é protetor cardíaco, protetor ósseo. A gente sabe que esse valor se iguala, o número de infartos se iguala na mulher e no homem, e muitas vezes a mulher até ultrapassa o número de infartos. Então, a gente sabe que a reposição hormonal, além dos benefícios de melhora dos sintomas, fogacho, ressecamento vaginal, libido, ela também vai trazer junto uma melhora, uma proteção para a mulher, né? Além da irritabilidade, da tristeza. Eu já tive pacientes que chegaram para mim com diagnóstico de depressão, tomando vários remédios, e nada mais era do que uma menopausa não tratada. Gente! Então, o estrogênio, assim como a progesterona controla o GABA, o estrogênio ele vai controlar a serotonina. Então, tudo está altamente ligado à neurotransmissão. Meu Deus. Qual que é a importância, doutora, nessa fase, né, da menopausa, do climatério, da alimentação? Algumas coisas podem ser melhoradas com uma alimentação balanceada, exercício físico também? Sem dúvidas, até porque o principal relato, isso já tem estudo sobre isso, a mulher ganha até 10 quilos no período do climatério. Então, a gente tem uma redução do metabolismo. Às vezes a mulher fala assim, doutora, mas eu tô comendo tudo que eu sempre comi, eu tô fazendo atividade igual eu sempre fiz. Às vezes é uma pessoa realmente muito ativa, que faz tudo direitinho, e eu tô engordando. E assim, isso acontece pela deficiência hormonal. Então, a atividade física e a alimentação vai fazer toda a diferença durante esse processo, porque a mulher já vai tender a ganhar mais peso durante a menopausa. Olha só, então assim, o ganho de peso, esse calorão, que muitas relatam que assim é realmente insuportável, tudo isso pode acontecer e é normal, doutora? É normal, mas tem tratamento, né? É isso que a gente tem que lembrar. E assim, as contraindicações são muito pequenas, né? São contraindicações, trombose, contraindicação relacionada a câncer, mama, útero e ovário, pacientes que já tiveram, então são essas as contraindicações. E quando a paciente tem a indicação de repor e ela repõe, assim, é uma melhora absurda da vida dela, o quanto que ela melhora. A gente tem a forma correta de repor, né? Hoje em dia a gente fala na reposição transdérmica do estrogênio. Antigamente eles faziam a reposição oral do estradiol. A gente evita a reposição oral. Antes a gente era estrogênio equino conjugado. Hoje em dia é bioidêntico. Antes a gente fazia medroxiprogesterona. Hoje em dia a gente tem progesterona micronizada, que é muito melhor. Então, os hormônios foram evoluindo de uma forma a trazer muita segurança para essas pacientes. Também a gente tem a forma via implante hormonal também, que é muito segura e que faz uma liberação contínua e lenta e que traz uma reposição muito segura para a paciente também. Então, assim, a gente tem diversas formas de fazer reposição hormonal sem trazer transtorno e trazendo segurança e qualidade de vida. Muito bom. Assim que a paciente começa a fazer a reposição, quanto tempo mais ou menos demora para ela ver todos esses sintomas passando ou dando uma amenizada? Geralmente 30 dias ela já vê assim, tem uma melhora absurda, mas uns 3 meses ela vê aqueles sintomas que ela estava tendo assim muito ruins melhorarem. Gente, é assim, muito rápido, muito né? rápido, muito rápido.
E assim, a melhora na qualidade de vida, aí às vezes eu brinco, as minhas pacientes de menopausa, elas falam assim, doutora, meu marido gosta mais de você do que eu. Porque melhora a irritabilidade com os filhos, melhora muitas vezes o casamento, porque melhora ressecamento, então melhora a relação sexual. Então, melhora tantas outras coisas que, assim, traz qualidade de vida. Imagina você, no seu casamento, sem ter relação, ou quando tem, ter uma relação que seja dolorosa, não ter libido, tá irritada com o filho, tá irritada com o marido. Imagina que qualidade de vida péssima. Então, assim, a reposição, ela vem para agregar muito na vida das mulheres. Muito bom. E existe também algum tipo de indicação, por exemplo, de suplemento, de vitamina, nas mulheres que estão passando pelo climatério e também na menopausa? Sim, a gente usa muito o mucum na maca peruana, tríbulos terrestres, às vezes até uma dose pequena de tadalafila, que ajuda na vasodilatação, né? E aí a gente estimula o óxido nítrico e aí com isso melhora os fogachos. Tem várias medicações que a gente consegue modular aí, às vezes até nas pacientes que têm contraindicação absoluta, né? As minhas pacientes que já tiveram câncer de mama, já tiveram câncer de útero e ovário e não podem fazer, a gente parte para os nutracêuticos com o objetivo de minimizar esses sintomas. A arginina, a AKG também, porque faz vasodilatação. Então, a gente vai fazendo esses nutracêuticos para trazer uma qualidade de vida, já que a gente não pode trabalhar com os hormônios. Então, tem jeito para quase tudo. Maravilhoso. A mulher, doutora, quando ela está passando, né, pelo climatério, pela menopausa, ela deve fazer um acompanhamento especial, tanto com o endócrino quanto com o gineco. Não pode abandonar esses profissionais, Sem né? dúvida, não pode, até porque uma exigência minha para começar a reposição hormonal é que todos os exames estejam em dia, mamografia, ultrassom transvaginal, é uma exigência minha. Eu particularmente peço ultrassom de carótidas e vertebrais para ver se tem alguma placa de ateroma, porque a gente sabe que o estradiol ele pode desestabilizar uma placa. Então, se a gente tiver uma obstrução maior do que 40%, eu já não faço a reposição. Então, a gente tem contraindicações também. Sim. Então, as minhas pacientes, elas sabem, uma vez por ano, elas têm que estar com mamografia em dia, ultrassom de mama, transvaginal, porque isso faz parte da reposição. A reposição, ela é muito bem-vinda e a prevenção, o rastreio também tem que acontecer simultaneamente. Com certeza. Para a gente encerrar, doutor, o Tempo de Cuidar de hoje, dá um abraço, fala uma mensagem, um recado para essas mulheres que estão passando por esse momento aí que é desafiador, mas pode dar uma melhorada. A menopausa é algo extremamente desafiador para a mulher, porque o Dr. Bruno Laporte, ele é um mastologista aqui da nossa região, é um querido, e o Dr. Bruno uma vez falou assim, qual que é a diferença o que todas as princesas da Disney têm em comum? E isso ficou na minha cabeça, eu falei, doutor Bruno, não faço a menor ideia. Ele falou assim, nenhuma delas tem mãe. E por que ele fala isso? Porque os contos de fada, eles são feitos na década de 20 e 30. E a mortalidade da mulher era por volta de 40 anos, 50 anos, estourando. 40 anos já era uma senhora, já era uma mulher idosa. E hoje a minha paciente que chega com 40, 50 anos, ela não aceita que ela é senhora, que ela não vai ter... Não é sobre aceitar a velhice. É sobre você querer estar melhor, sobre você querer ser produtiva. Hoje a minha avó tem 71 anos, a minha avó é extremamente produtiva. Minha avó faz tudo, ela trabalha, ela é super ativa, ela se veste bem, ela se maqueia. Ela é uma pessoa extremamente cheia de vida. Sim. Então, assim, a mulher ela não aceita que com 40, 50 anos acabou ali. Então, a reposição hormonal, ela vem para auxiliar, ela vem para somar, ela vem para auxiliar. E para trazer conforto e qualidade de vida. E não acabou aqui. Não acaba com 40 e 50 anos. Tem como a gente trazer qualidade, trazer vida. E, assim, a ciência está a nosso favor, a ciência, as tecnologias estão a nosso favor. E trazendo conforto e trazendo qualidade de vida, principalmente. Eu não quero que a sua vida com 40, 50 anos acabe aqui. Então, eu quero que você chegue igual... Eu tenho paciente hoje com 80 e tantos anos e ativa, e fazendo musculação, e
e com alimentação saudável e vivendo bem. Às vezes, com 40 anos, a vida da mulher está quase começando, Tá né? começando, gente. A expectativa nossa de vida é 90 anos. Os filhos já estão maiores, vai viver um pouquinho, vai curtir e Exatamente. aproveitar, né, doutora? Exatamente. Então, não acaba aqui. Tem solução e tem uma melhora de vida significativa. Muito bom. Doutora Ana Carolina, para a gente te acompanhar nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como que a gente faz? Instagram, @doutora.anacarolinatavares, o Carolina com K, e o da Body Prime, @bodyprime.juizfora. Lá vocês vão encontrar tudo sobre a parte metabólica, hormonal. Também falamos sobre procedimentos estéticos, que a gente sabe que na menopausa começa a flacidez, daí começa diversas outras coisas. Então tem tudo um pouquinho lá, a gente conversa sobre tudo. Maravilhoso. E na próxima segunda-feira, a gente volta com mais um Tempo de Cuidar, 8h30 da manhã. Doutora, muito obrigada. Até segunda que vem. Obrigada, Ana. Até segunda.